veio a partir de uma mensagem que eu recebi de uma seguidora em que ela me pergunta, Maria, o que você acha dela, né, no caso ela, investir em uma quinta, né? Bom, então eu resolvi compartilhar aqui no canal com vocês, porque eu acredito que como ela podem ter muitas pessoas de repente querendo comprar uma quinta para morar. Isso é muito comum pelo público estrangeiro que busca quintas, né? Porque quer criar os filhos junto à natureza, quer criar os filhos ali tendo experiências ali com animais, com o verde, né? Com árvores frutíferas. É uma experiência, é um modo de vida diferente. Tem muitas pessoas que procuram esse tipo de casa para morar, né? E tem outros que procuram isso para um negócio, né? Então, vai muito do que você quer, né? Se você quer morar, se você quer morar e também desenvolver um negócio, também é possível. Ou se você quer apenas desenvolver aí um turismo habitação, um turismo rural. Bom, o que é investimento? Como eu vejo o investimento numa quinta, né? Seja para morar ou seja para negócio, eu vejo com muito bons olhos. 80% eu vou falar mais à frente do público é estrangeiro, né? E aqui é muito comum você se reunir, assim como fazem no Brasil, por exemplo, né? Em eventos, comemorações e alugar uma quinta. Então você pode ter também um negócio que seja aí de arrendamento, de alugar esse espaço para desenvolver aí um evento, né? Para as pessoas que querem fazer um evento e que buscam esses espaços. Eu sempre gosto de trazer alguma informação, né, extra que eu acho importante, como consultora imobiliária aqui no norte de Portugal. Você hoje, né, se pretende comprar uma quinta, seja ela para morar ou seja ela para fazer esse tipo de turismo, nós temos muitas opções em Portugal inteiro. Aqui no norte eu percebo que é mais forte, né, esse tipo de turismo. E fazendo, eu não me aprofundei, como eu falei, em pesquisa, mas por alto e pelo que eu conheço, aqui na região norte isso é mais forte. Bom, você pode comprar uma quinta, né, para morar, né? E o que é a quinta, Maria? Primeiro, né? Vamos por partes. Uma quinta, ela tá mais próximo ali, na minha percepção, ela é mais parecida com o termo que a gente tem no Brasil, que são as fazendas. Então você tem quintas pequenas, você tem quintas de tamanho aí de porte, né, que seria médio, e você tem aquelas quintas que são enormes, né, quintas com 20 hectares, 30 hectares. Então tem vários tamanhos de quintas, né? E algumas pessoas falam em quintinhas ou mini quinta, né? E geralmente eu associo na minha rotina diária atendendo clientes a o que seria aí equivalente a um sítio, a uma chácara no Brasil. Eu estou fazendo esse comparativo para vocês terem uma ideia, tá? Do que eu estou falando. Então, mini quinta ou quintinha seria mais próximo aí de um sítio, uma chácara, e uma quinta, como eu falei, pode ter aí vários tamanhos, né, de área. Bom, pelo que eu vejo, né, as quintas, esse tipo de turismo já existe há bastante tempo aqui em Portugal. Em 1983 foi fundada em Ponte de Lima. Ponte de Lima, se vocês não sabem, é a vila mais antiga aqui de Portugal, né? Eu acredito pela localização, eu acredito pela história de Ponte de Lima, né?
ela acaba saindo na frente aí com esse tipo de turismo. E foi fundada lá em 1983, se não me falha a memória, uma associação para esses solares, para esse tipo de turismo, né? Que se chama Turi-AB, né? Turi de turismo, AB de habitação. Então é interessante consultar essa associação se você pensa em ir para esse nicho, né? Para esse tipo de negócio. Tem uma portaria também, que é a portaria 937 de 2008, que ela estabelece os requisitos mínimos para funcionamento de um turismo habitação ou de um turismo rural, ou você também vai ouvir o termo agroturismo ou turismo de aldeia, né? Então é interessante você pesquisar. Há formações hoje nessa área desse tipo de turismo, né? Então, com a internet tem muitas formações online, que eu acredito que de onde você esteja assistindo e pretende investir aqui em Portugal nesse nicho, você pode fazer formação, ou se você já tem uma experiência em turismo, então eu acho muito válido, né? Bom, voltando, o turismo habitação, o que seria, Maria? O turismo habitação está relacionado, né, com essas casas que têm uma característica do século XVII, do século XVIII, uma característica que eu falo de característica secular, né? Remete a séculos passados, né, de existência. Então, é um estabelecimento, né, o turismo habitação, estabelecimento numa casa, né, uma casa rústica, uma casa de séculos passados, né, mas tem uma característica aí muito importante, ela é uma casa familiar, né, e você vai perceber isso não só nos móveis, nos utensílios da casa, na arquitetura dessa casa, mas também porque nesse tipo de turismo habitação, o próprio morador da casa, né, não necessariamente quem construiu, porque muitas vezes essas pessoas já faleceram e foram passando de geração para geração, mas os próprios moradores que ficaram por último ou que compraram a casa, mas geralmente são os próprios moradores, eles fazem questão de receber o turista, de contar sobre a história da casa, sobre a fundação, sobre a história dos moradores, sobre os costumes, as tradições, sobre os objetos que constituem aquela casa. Eu acho bastante interessante, é algo que eu gosto muito e que eu acho fantástico, porque imagina, você vai dormir num quarto onde a cama tem milhares de anos, né? Até algumas peças, né? Como eu falei, objetos e até alguma roupa, né? Daquele tempo. Eu entrei numa quinta que ainda não era nenhum tipo de turismo, eu fui lá para assinar um contrato de mediação, né? Eu fui angariar esse imóvel e a quinta, ela, apesar de ter sido de outras pessoas, né? Não eram os primeiros donos, essa pessoa que estava lá, a proprietária, mas ela tinha os objetos da casa, que eu acredito que comprou com parte desses objetos, eles estavam lá intactos, né? Então, logo que eu entrei no hall de entrada, eu já vi um telefone daqueles bem antigos, eu vi outros objetos como ferro, alguns objetos que eram de lareiras, né, da época, espelhos, molduras, pratos na parede, que conta toda uma história. Então, você é transportado para dentro de um outro tempo, né, de uma memória. E essa propriedade, essa casa, né, toda rústica e antiga, ela remetia a isso, né? Cada cômodo, cada detalhe da casa remetia a isso
inclusive a parte externa, né? Então, muitas pessoas hoje compram esse tipo de propriedade para morar, né? E outros compram para desenvolver esse tipo de turismo, o turismo habitação. E também há quintas que são voltadas para eventos. Então, você tem hoje, aqui no norte de Portugal, tem muitos eventos nas quintas, principalmente o quê? Casamentos, como nós vemos no Brasil, batizados, aniversários, né? Essas comemorações, esses eventos que têm uma grande quantidade de pessoas, né? E também muitos passam Natal, né? Porque aqui o português ele imigra, né? E quando ele volta, né, como imigrante, ele vem nessas épocas festivas, né? Alta temporada, verão, passar férias e também as festas de finais de ano, né? Natal, Ano Novo. Então, as famílias costumam o quê? Arrendar essas quintas e fazer ali os seus eventos. Arrendam por 3 dias, por 3 noites, ou um final de semana, ou até uma semana, né? E tem quintas que são fantásticas, né? Onde você tem uma experiência também gastronômica. Nós temos muitas quintas onde são produzidos os vinhos aqui do Porto, da região norte, né? É o vinho do Porto. Então você tem muitas quintas que têm essas vinhas, que produzem vinhos, e que você pode também ter essa experiência de passar uma tarde ou uma manhã numa quinta dessa, provando os vinhos, conhecendo a quinta, degustando presunto, queijos, azeitonas, né? Que é bem interessante. Então, do turismo habitação é isso. Essas casas com essas características bem do século XVII, um exemplo que eu estou dando, né? Século XVII e XVIII, pelo que eu pesquisei, né, e li, elas geralmente elas têm no máximo 15 quartos e devem possuir esses quartos banheiro, né? Então é meio que uma suíte, né? Você tem que ter ali o banheiro privativo. O turismo rural, né, difere um pouquinho do turismo habitação, né? O turismo rural, ele já se destina a um outro tipo de alojamento, né? Então, geralmente ele está inserido numa zona rural, ele tem algumas instalações, né, com serviços que são complementares. Então, você pode ter no turismo rural por exemplo, uma área que seja com plantações frutíferas, para que a pessoa tenha aquela experiência de comer um fruto ali do pé, né? Eu lembro uma vez que eu passei numa quinta e que eu não lembrava de ter visto uma plantação de peras, e eu fiquei encantada com aquela plantação quando eu vi, né? Assim como eu já conheci outras aqui em Portugal. Então, ela te traz, nesse tipo de turismo rural, você tem essa experiência com esse tipo de atividade, né? Porque você também pode ter, por exemplo, um espaço nessa quinta, no turismo rural, onde você se aproxime ali de determinados animais. Então eles cuidam lá, tem um espaço para aqueles animais, né? E aí o hóspede, né, o turista, ele vai ter essa aproximação, essa experiência. Isso é fantástico também com crianças, né? Tem muitas escolas aqui que fazem esse tipo levam a criança para esse tipo de experiência, né? Então, é uma experiência que você vai ter que ela é diversificada dentro de um espaço, de uma zona rural, né? E aí você pode ter inúmeras ideias. Eu só dei aí 2 exemplos, mas tem muitas ideias que são interessantes, né?
Também no turismo rural, o máximo que eu vi de quartos são 15 que você tem que ter. Não sei se quem está assistindo tem alguma informação, então deixe nos comentários se tiver, fique à vontade, aqui é uma troca mesmo. E eu li que você tem que ter ali, já muda um pouco a casa de banho. No turismo rural você pode ter uma casa de banho a cada 2 quartos. Então foi essa diferença que eu achei aí também entre o turismo habitação e o turismo rural. No turismo de aldeia, né, já também muda um pouco ali o cenário, eu diria, né? Porque o turismo de aldeia, você pode ter lá algumas experiências, claro, mas eu vejo mais voltado para o estilo de casas naquela aldeia, o artesanato, né? Muitos artesãos estão nas aldeias e produzem ainda objetos fantásticos. Você também tem ali um determinado prato, né, típico, que é feito ali naquela aldeia. Então é uma outra experiência. Eu estive numa aldeia que, inclusive, ela foi toda voltada, pensada, né? Foi investido muito dinheiro pela Câmara, mas também em parceria com os moradores locais, que é uma aldeia que fica aqui na região ali de Penafiel, que faz parte já do Porto, né? E que as casas são todas, poucas não são na construção convencional, não vou falar todas, mas a grande maioria, que é o que chama a atenção nessa aldeia, são as casas, as moradias em xisto. Xisto é uma pedra, é um material como, para você que está no Brasil, parecido com a ardósia, tá? Foi o que eu achei próximo ali, parecido. E ela tem alguns atrativos, tem a capela lá da aldeia, tem uma cascata, tem algumas plantações, tem um antigo espaço onde as mulheres se reuniam para lavar a roupa, né? Ficou bonito, ficou um espaço agradável, tem alojamento, tem bares, tem restaurantes, então ela foi toda reestruturada, né, enquanto aldeia para atender o turista. Eu achei muito, muito bonita, ela é muito famosa e esse seria aí um turismo mais voltado para a aldeia. Esses tipos de turismo, né, o turismo de habitação, o turismo rural ou agroturismo, vocês também vão ouvir isso, ou turismo de aldeia, ele é sempre pensado, voltado para manter a cultura, né, e a tradição portuguesa. Tem um brasileiro que essa história eu ouvi, mas eu vou, em algum momento eu vou encontrá-lo, porque ele está numa região que eu frequento bastante, que é as Terras de Basto, e esse brasileiro, ele montou uma estrutura nas Terras de Basto, que é uma região encantadora, tem muitos terrenos nessa zona, tem muito verde, muitas plantações, tem praias fluviais, e ele montou essa estrutura turística. Eu não sei dizer se é um turismo rural, se é um turismo habitação, mas enfim, ele montou, dizem que é um sucesso, mas eu ainda não conheço. Então, quando eu conhecer, eu venho aqui falar um pouco mais para vocês. Qual seria esse público, né? Você que está pensando em empreender, em ter um negócio nessa área de turismo, né? Turismo de habitação, como eu falei, turismo rural, turismo de aldeia, né? Qual seria o turista que mais procura esse tipo de turismo? E é o estrangeiro. Aqui 80% do público
que frequenta, né, esses locais para passeio, que vai passar alguns dias, o público, 80% é estrangeiro. E eu peguei alguns dados aqui, né, que seriam os países que mais procuram, né, aqui em Portugal, esse tipo de turismo. Então, em primeiro lugar está o Reino Unido, com 27% de procura, né? O holandês, ele vem com 12%, depois os alemães, 9%, França, os franceses, 7%, e empatados estão Espanha, Itália e Estados Unidos com 4%. Né? Eu achei um dado interessante, porque realmente prova que é o turista estrangeiro que busca esse tipo de turismo, né? Uma outra coisa, outra informação é que, e isso é uma experiência minha, né, que eu vou compartilhar com vocês, sobre as aldeias aqui em Portugal, né, aproveitando esse momento que a gente está falando sobre esses lugares, sobre turismo, sobre aldeias, enfim. Tem muitas aldeias que ainda não possuem uma estrutura, né, para você morar, para você desenvolver ali um negócio, né, porque não possuem estrutura, né? Não há um investimento por parte das autarquias em algumas aldeias. Então, eu já tive a oportunidade de visitar várias aldeias, né? Em regiões muito próximas aqui de Guimarães, como o Faf, as Terras de Basto, que também é próximo, que é Bondim, Cabeceiras e Celurico de Basto. E tem regiões que têm poucos moradores, tem aldeias que quase você não vê criança. Eu entrei numa aldeia que tinham 2 crianças apenas que moravam lá e que o ônibus escolar tinha que vir pegar. E eu já entrei em aldeias que eu não reconheci como aldeia, de tão estruturada, com saneamento básico, com construções belíssimas, e eu fiquei, isso aqui não parece uma aldeia, não estou numa aldeia, mas era uma aldeia. Então, para vocês verem como muda, né? Vai muito de região. Então, se você quer não só investir, mas também pense em morar, eu acredito que você tem que pesquisar bastante, tem que conversar com alguém que conheça, que já pisou naquele local, que teve a experiência ali para poder te passar as informações mais próximas ali da realidade local. Eu peguei, por exemplo, compartilhando com vocês sobre uma cliente que num primeiro momento ela me perguntou sobre o valor que ela conseguiria comprar casas em aldeias. E se eu poderia ver isso para ela. E na hora eu fiquei um pouco receosa. Por quê? Porque depende muito do cliente que está à sua frente, né? E nós não conhecemos no primeiro momento vocês. A gente entrega um formulário, faz uma pré-entrevista, depois parte para uma entrevista, mas até você precisa de dados para entender a necessidade do cliente, o ritmo de vida que ele leva, o ritmo de vida que realmente ele quer, se ele já esteve numa aldeia em Portugal, se ele tem ideia do que seja. Por quê? Para você não vender algo que não é aquela realidade, que não atende à necessidade dele ou as prioridades dele. Então, deve-se, né, ter muito cuidado quando a gente fala de morar em uma aldeia, né, ou desenvolver até um tipo de turismo, né, porque é importante que você tenha essas informações o mais próximo possível ali da realidade para que você possa tomar uma decisão certa. E eu acabei orientando essa cliente, conversei com ela, expliquei para ela e ela acabou
comprando o imóvel em outra zona que não aldeia. Então, aproveito aqui esse momento para falar isso para vocês. Bom, tem regiões que esse tipo de turismo, ele é mais frequente, né? Ele é mais visto, ele é mais presente. Aqui no norte de Portugal, pela pesquisa não aprofundada que eu fiz, o norte de Portugal ele tem mais essas opções para esse tipo de turismo, né? Muito procurado. Nós temos aí cidades, até Guimarães, que tem vários solares, Ponte de Lima, Chaves, Póvoa de Lanhoso, as Terras de Basto, que eu já falei, Famalicão tem, Peso da Régua, que é uma região muito procurada e interessante aqui no Porto, Penafiel, Ponte de Barca, Vieira do Minho é uma região belíssima, tem uma aldeia lá que foi a que eu citei que nem parece aldeia, enfim, tem várias regiões aqui, nós temos várias aldeias, vários solares para turismo, habitação e também quintas destinadas aí a eventos e a turismo rural. Bom, os preços, né, para a gente fechar esse vídeo, os preços eles diferem muito. Você tem desde estadias a 90 euros a noite até 625 euros por noite, né? E geralmente essas casas elas comportam aí, elas têm entre 5 a 8 suítes ou quartos, né? E geralmente um casal por quarto. Bom, então é isso. Eu agradeço aí a seguidora, né, que enviou essa mensagem. Aproveitei para fazer esse vídeo e espero que vocês gostem, né, tenham gostado. Compartilhem, não se esqueçam de se inscrever no canal, é muito importante porque ajuda a gente a trazer cada vez mais conteúdos para vocês. Então, um abraço e até o próximo vídeo.